Hoje quero conversar com você sobre um tema importante: a submissão, especialmente sob o olhar de nós mulheres modernas. Será que é um conceito ultrapassado? Você já deve ter feito alguma dessas perguntas. Reflita sobre elas. Por que as mulheres de hoje em dia não querem ser submissas a seu esposo? E por que razão deveriam ser submissas? Se homens e mulheres são iguais? Se ninguém é dono de ninguém? Se ninguém é propriedade de ninguém? Então, vamos começar entendendo o significado da palavra submissão. Ato ou efeito de submeter. Disposição a obedecer ou aceitar o controle de alguém. Obediência. Confesso que essa foi a qualidade que mais precisei do Espírito Santo para trazer a luz para o meu entendimento e assim me transformar. Não foi fácil quebrar paradigmas que cultivei por muito tempo, mesmo vivenciando que estavam errados. Sou a terceira filha de uma família até então católica, e uma característica da minha mãe, muito marcante, foi sempre a submissão ao meu pai. Não entendia porque a palavra dele deveria ser sempre a última. Em minha total ignorância e sob o efeito mundano, nunca passou pela minha cabeça que aquela conduta da minha mãe era sinal de sabedoria divina. Entretanto, quando casei, por falta dessa sabedoria, logo decidi que isso não seria passado para o meu casamento. Teríamos posição igualitária. Sabe aquela bandeira da igualdade? Infelizmente, estava levando meu casamento ao fracasso, antes mesmo de começar. Neste momento, não tem como não repetir Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não preciso me estender muito aqui, mas você pode imaginar que o início do meu casamento não foi nada fácil. Entrei com minha sabedoria carnal, pautada nas minhas forças mundanas, e colhi frutos bem amargos. Se você é solteira e está me ouvindo, ouça com muita atenção. Busque a sabedoria de Deus em tudo, tudo mesmo. A promessa e orientação de ontem é a mesma para hoje e sempre. Escolha ser sábia. Às vezes, damos ouvido ao burburinho que quer se alarmar lá fora. Então, faça como tenho feito. Busque na palavra o direcionamento do Espírito Santo. Que as cadeias da mentira sejam quebradas uma a uma em sua vida. A Bíblia nos ensina em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas se você já é casada, medite nesta palavra, reflita em suas atitudes e rejeite tudo que te faz achar contrária a ela. Peça sempre o direcionamento do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Não se esqueça disso. Não podemos deixar de viver o melhor do nosso casamento por ideias erradas que compramos em algum livro barato. Temos o livro da vida e em Tito 2:3-5 temos: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não tive a humildade em aprender com minha mãe, e assim desonrei a palavra de Deus. Mas sua misericórdia me alcançou, e quero dividir o pouco que tenho aprendido, para que outras mulheres não cometam ou parem de cometer esse mesmo erro. Para começar, te convido a meditar no que Efésios 5:33 diz. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. A sutileza na palavra do Senhor me constrange, a ponto de refletir minha pequenez. Temos um princípio tênue
mas totalmente profundo. Você consegue visualizar? As nossas necessidades emocionais são diferentes das do nosso marido. Enquanto nós precisamos nos sentir amadas, eles precisam se sentir respeitados. Mas a sociedade não prega igualdade? Como podemos ser iguais se somos diferentes por natureza? Consegue identificar o quanto somos bombardeadas com ideias erradas, que com o conhecimento da palavra podemos derrubá-las facilmente? Além disso, nossa diferença é funcional e não reflete valor pessoal ou importância. Deus projetou o papel do homem como líder e o da mulher como auxiliadora, em uma parceria complementar. A submissão, segundo Nancy Cole, em um livro que me tocou profundamente, Mulher Única, não diminui a mulher, mas reconhece seu papel específico dentro desse relacionamento. Mas você ainda não está entendendo essa diferença e a necessidade de submissão? Então vamos seguir com as Escrituras. Em Efésios 5, de 22 a 24, a palavra nos diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. O conceito bíblico de submissão não tem a ver com inferioridade ou passividade, mas com ordem, em função dentro dos papéis que Deus estabeleceu. A submissão é uma atitude de coração, que reflete humildade e respeito, que devemos ter a Deus e a nosso esposo. Nancy DeMoss, no livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam, desafia as mulheres a reconsiderarem o que significa submissão bíblica. Ela afirma: submissão bíblica não é opressão, mas uma expressão de força e fé, quando escolhemos honrar nosso marido como uma maneira de honrar a Deus. Em Colossenses 3, 18 a 19, a palavra nos diz: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Temos também em Efésios 5, de 25 a 26. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Percebe que submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos, se isso for melhor para outra pessoa? A palavra não fala para a mulher sujeitar-se ao homem, e sim a esposa ao seu marido. E o marido deve amá-la e sacrificar-se por ela, a ponto de morrer. Consegue sentir a distorção que fazem? Jesus foi nosso maior exemplo de submissão. Embora ele fosse igual ao Pai, ele escolheu se submeter à vontade de Deus para cumprir seu propósito. Compreende? A submissão não diminui o valor de uma pessoa, mas revela uma atitude de confiança e de dependência de Deus. Enquanto a nossa submissão a Deus não estiver bem firmada em nosso amor por Ele, teremos dificuldades em nos sujeitar às outras pessoas. Se fazemos barganha com a nossa devoção ao Pai, iremos querer levar essa relação com nosso esposo, quando não somos correspondidas. Por muito tempo, ocupei a cadeira de liderança dentro de casa, mas através do direcionamento das Escrituras, decidi levantar e por um tempo ela ficou vazia. Meu esposo não sentou em seguida. Foram dias, meses difíceis que precisamos trabalhar, orar e confiar para reconstruir os muros que protegiam a nossa casa e que nós mesmos tínhamos demolido com nossas crenças erradas. Hoje, essa cadeira é exclusivamente dele. As raposas não conseguem mais encontrar brechas para derrubar e os inimigos não existem mais. Graças a Deus. Em Neemias 6,16. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam que tínhamos acabado o muro, perderam a confiança em si mesmos e se encheram de temor. Entenderam que essa obra tinha sido feita com a ajuda de Deus.
Minha casa hoje, para a glória de Deus, é pautada na sabedoria do alto e sinto a leveza de ocupar apenas a minha cadeira. A última resposta é do meu marido e amo apoiá-lo e me submeter a seu direcionamento. E não existe alegria maior de viver honrando a Deus e fazendo a sua vontade. Ser submissa me tirou um peso e me deixou livre para cuidar, amar e auxiliar meu marido e meus filhos. No Romanos 12:2 temos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está pronta para viver a verdadeira liberdade que vem da submissão a Deus? Reflita, refaça sua rota, reconstrua os muros se for necessário. O modo como Deus nos muda é perfeito. Ao permitir que o Espírito Santo renove nossas mentes, somos transformadas e provamos, através de nossas vidas, qual é a verdadeira vontade de Deus para uma mulher, que é boa, aceitável e perfeita. Que pela autoridade de Jesus, sejamos mulheres sábias e submissas, honrando a Deus em cada área de nossas vidas. Experimente a verdadeira liberdade. Escolha ser submissa.